Olá, pessoal, né? Agora já estamos gravando, né? Então, o nosso treinamento hoje é com relação à tributação no agronegócio. Sejam bem-vindos a todos que já chegaram. Só dando mais algumas informações, se você tiver dúvida com relação ao desenvolver aqui da apresentação, por favor, sinalize, pode abrir teu áudio, perguntar. Não precisa esperar para o final para você não perder o time ali da tua dúvida. Então, fica bem tranquilo de colocar aí a tua dúvida e a gente poder estar aí te ajudando em alguma dificuldade que você tenha para algum entendimento que a gente vai colocar aqui à disposição de vocês esse treinamento. Então, o nosso treinamento é específico, tá, para o agronegócio, e a gente quer trazer aqui para os produtores rurais, independente, tá, de gado, produtor de arroz, soja, enfim, se você é produtor rural, você está aqui no workshop correto de você entender sobre a oportunidade de redução de impostos e algumas oportunidades que você consegue também ter para redução aí de impostos que você vem pagando em outras esferas, fundo rural, para você ter aí uma lucratividade maior. Pode passar, Vanessa. Para quem não me conhece, então, eu sou a Varlete Barcelos da Costa, eu tenho um escritório aqui em Viamão, na RS 40, se chama Portal Contábil. Esse escritório ele já existe aí há um bom tempo, tá? Há mais de 20 anos. A gente trabalhava muito forte, né? Trabalha, na verdade, ainda com o pessoal da microempresa, empresa de pequeno porte, tributação aí de supermercado, farmácia, a gente trabalha nesses ramos, e a gente sempre ajudou, né, geralmente no imposto de renda, os produtores rurais. Mas, em especial, esse ano, a gente, com alguns estudos e de uma forma, para trazer para vocês de uma forma mais suave, a gente está implementando para esses produtores uma tecnologia, para que você possa ter aí uma organização melhor e uma agilidade na tomada de decisões. Durante aqui a nossa apresentação, eu vou explicar isso bem para vocês como que funciona, né? Então, sou formada em contabilidade, sou bacharel. Agora há pouco eu consegui também o pós-graduação em finanças, então a gente também tem controladoria e finanças no pós-graduação. Isso ajuda a gente a criar várias estratégias aí para a questão de precificação, lucratividade, e isso não se estende somente para as microempresas, se estende também para a área da produção rural, e a gente está trazendo algumas tecnologias que em seguida a gente vai apresentar para vocês para facilitar essa vida aí e vocês terem mais assertividade com relação aos números de vocês. Pode passar a tela. Os produtores rurais, geralmente, eles enfrentam alguns desafios. Se esses desafios que aparecer aqui para você pode não ser a tua realidade, está tudo certo, mas na grande maioria isso se apresenta dentro desse setor do agro, tá? Então, geralmente, o pessoal paga muito imposto de renda, tá? Ou ele percebe riscos com a sua movimentação financeira, inclusive mais adiante a gente vai falar isso para vocês, que é com relação a algumas fiscalizações da Receita Federal, tá? Que já ocorreram por conta disso. Falta de recibo de despesa, né? Qual é o produtor que passa o ano todo pegando despesa, guardando em tudo que é cantinho da casa, em tudo que é saquinho, e daqui a pouco não acha mais nada, justamente quando tem que fazer o imposto de renda. Não acha as notas fiscais, as notas são digitais, hoje a grande maioria, né, elas são DANFs, né, são notas fiscais digitais, e isso facilitou, de certa forma, essa amostragem que eu vou fazer para vocês, para trazer essa tecnologia da facilidade de você não perder mais esses documentos. Geralmente, você não pega recibo quando você faz um pagamento do prestador de serviço, ou quando você só pega um recibo de algo que você pagou, você geralmente não pega esse recibo assinado, e isso é um desafio para o produtor rural, porque um dos desafios, né, porque quando você cai numa malha fiscal, uma das coisas que é exigidas é o recibo e o documento fiscal que você tem em mãos para provar aquela despesa que você pagou. Então, não basta você ter só o PIX enviado lá, né, para o prestador de serviço. A Receita, ela exige, sim, o documento que comprovou aquela transferência. Então, isso é muito importante. Um alto risco fiscal, tá? Porque, geralmente, como você pega recibos e acaba não tendo uma certa organização, você acaba perdendo isso. E aí, você não lembra mais para estar considerando
é esses recibos para o imposto de renda. E aí eu vou trazer para vocês algumas estratégias que aqui na Portal a gente ajuda os produtores rurais para que isso não aconteça e também que facilite a vida diária de vocês. A gente sabe que todo produtor rural ele tem muito trabalho, né? A gente sabe que é um trabalho árduo aí no campo, mas a gente trazendo tecnologia, isso facilita a vida de vocês na parte da burocracia. Não sabe sobre os seus benefícios, tá? Fiscais da atividade rural. Vocês, por ser produtores rurais, vocês têm muito mais benefício, muitas vezes, que muitas empresas. Principalmente se você aplicar dentro do tempo certo. Eu vou falar para vocês agora sobre o final do ano que está chegando aí, algumas oportunidades que os produtores rurais têm para estar lucrando mais o ano que vem, só tem que ter algumas estratégias, a gente vai entregar esse ouro aí para vocês, para que vocês possam ter um rendimento maior dentro da legalidade, sem precisar ficar aí com risco fiscal. Geralmente isso acontece, tá, de você lembrar de todas essas burocracias ou desses desafios quando virou o ano, né? Lá em março, lá em abril, quando tem que fazer o imposto de renda, você se lembra, nossa, agora eu queria optar por por uma oportunidade melhor. Já passou a vez. Eu tenho aquele recibo que eu perdi, ou vai pedir lá para o prestador de serviço que você pagou e vai pedir a nota para ele e não consegue mais te dar nota. Então, é o desafio da maioria dos produtores rurais, tá? Em grande parte, a gente, há anos atende aqui os produtores, a gente vê que isso é generalizado. Então, a gente traz algumas dicas para vocês, inclusive tecnologia, para que facilite essa vida aí para vocês também, nesse quesito de você não estar esquecendo mais e que você tenha uma facilidade de armazenamento desses documentos fiscais. Pode passar aí. Eu gosto já de iniciar a aula, tá? Já com a aula prática, porque eu sei que o tempo de vocês ele é bem limitado, né? A gente sabe que vocês trabalham de sol a sol, então esse horário é um horário que vocês gostam de estar relaxando, descansando. Então a gente sabe que a gente tem que ser muito objetivo com vocês. Então a gente já vai para a aula prática de uma vez, mostrando uma tributação. E aí, aqui agora já começa a trabalhar com números e o que você tiver dúvida durante o que eu for falando, pode ficar à vontade, pode abrir o áudio e perguntar, tá bom? A gente já começa, tá, a falar para vocês que é possível você escolher uma tributação. Aí você me pergunta, mas como assim uma tributação? Produtor rural tem tributação? Tem sim, e eu vou mostrar para vocês como que se funciona, tá? Produtor rural, ele tem duas modalidades. Na verdade, até tem três, tá? Mas de momento eu vou trabalhar com duas com vocês, porque é o primeiro forma de tributação que tem para você desenrolar durante todo o ano, e depois sim, lá no imposto de renda existem outros benefícios que a gente vai falar mais adiante, que também traz outras oportunidades para vocês, que é a modalidade da declaração. Mas tão especialmente aqui eu já vou trazer para vocês a questão das duas tributações que é possível o produtor rural ter benefícios ou não, dependendo de cada realidade, e depois eu vou até abrir valores para vocês aqui, tá bom? O produtor rural, ele pode escolher por duas formas, tá? O recolhimento pelo Fundo Rural, que é o mais conhecido por vocês todos, que é aquele que, do que você tirou nota, tributa 1,5%, né, que é quando a gente fala ali da pessoa física, ou se fosse uma pessoa jurídica, geralmente a grande parte dos produtores não são, tá? Mas se tiver alguém aqui da pessoa jurídica, o recolhimento é um pouquinho maior, 2,05% do faturamento bruto. Não é de quanto você lucrou, não, você emitiu a nota, automaticamente já desconta este valor. Não importa quando você recebeu, é descontado ali do valor da nota. A tua nota fica cheia, né? Você não faz ali o destaque na nota, porque você não tem essa obrigatoriedade, mas para quem você vendeu, uma cooperativa ou outro local, ele sabe que tem que fazer o recolhimento. Ou você pode escolher pela folha de pagamento. E aí é o que é um dos detalhes bem interessantes aí que a maioria não sabe, não tem feito e está perdendo bastante valor, tá? E é uma coisa que a Receita, ela permite que você faça a melhor escolha. Dentro das empresas, a gente pode escolher algumas tributações, né? A gente tem Simples Nacional, lucro real, lucro presumido, e vocês também têm essa oportunidade de escolher aqui, ou fundo rural ou folha de pagamento. A folha de pagamento, quando você opta por ela, você recolhe, a gente chama de INSS patronal, tá? Então, hoje ele está em torno da pessoa física, tá? 20% de INSS patronal, é algo que você, né, é o teu bolso que paga, digamos assim, então lá da folha do funcionário é aplicado 20% de INSS patronal, mais 0,20 de Senar
e mais RAT de 1 a 3%, dependendo da atividade aí que você pratica, tá? A atividade, a gente chama ela do KNAI, né? Então, se você é produtor de arroz, ali embaixo eu botei um exemplo, é 3%. Se você tem criação de bois, aí tem outro KNAI, outro percentual. E assim, né, tem vários, né? Quem tem produção de hortifruti, é outro KNAI, é outro RAT. Então, isso é uma pesquisa que se faz conforme o teu KNAI e ali dá esse percentual. E é em torno aí, então, de 23,20% aproximadamente que você recolhe sobre essa folha de pagamento. Então, se você tem um funcionário, você vai recolher em torno de 23,20% aí com relação ao INSS. E aí, agora você, né, deve estar se perguntando, mas como é que eu sei isso, né? A gente geralmente faz o cálculo, tá? Você tem que ir realmente para cálculos. Pode passar a telinha aí, que eu vou mostrar para vocês como que funciona isso? Aqui eu fiz uma simulação bem pequena, tá? Isso, N faturamentos, tá? Então, acima de 2,5, a gente já vê um benefício bem significativo, tá? 2,5 milhões de faturamento. É claro que tem que avaliar qual é o produto que a gente está falando, porque tem produtos que têm uma certa isenção, né? Geralmente, quem tem aí exportação, aí é outro planejamento tributário. Mas estamos dando um exemplo aqui sobre uma empresa que tem teria o seu custo de fundo rural sobre a sua produção. Então, aqui eu simulei 3,5 milhões de faturamento, né, de fundo rural, isso daria 52.500, vocês estão observando ali na telinha ali em cima, 52.500, isso é 1,5 do faturamento bruto. Folha de pagamento, se a gente considerar um funcionário registrado por essa granja, que o salário dele fica em torno de 2.050, um pouquinho mais, um pouquinho menos, você vai ter o seguinte custo, o INSS patronal, que é aquele cálculo que eu fiz para você, que dá os 6.677, daria um FGTS de R$ 2.302, e isso somaria, né, 37.765, com o salário desse colaborador. Lembrando que, se você tem uma granja e você tem um funcionário e você não opta, o salário você paga igual. Então, a gente leva em consideração aqui somente os impostos, tá? Que é essa opção que a gente comentou com você. Só volta ali. Aqui embaixo, você vê que a gente fez um comparativo, tá? Então, o fundo rural de 52.500, se a gente diminuir da opção que a pessoa poderia fazer de uma forma correta pela folha de pagamento nesse exemplo, ela teria uma economia de 39.211 no ano. E isso que a gente está falando do faturamento de 3,5 milhões. Se o faturamento é maior, a economia é maior. Claro que tem que avaliar o valor dos funcionários, né? Quantos funcionários você tem, qual é o salário desses funcionários, né? Que benefícios você paga. Tem alguns quesitos aqui que entram para o planejamento tributário e a gente te ajuda a fazer esse cálculo. Aqui a gente está trazendo um cálculo bem simples para que não seja muito extenso aqui e para você entender o que essas opções que eu tinha falado anteriormente, ou fundo rural ou folha de pagamento. Nesse exemplo aqui, optar pela folha te trouxe uma economia de 39 mil no ano. E praticamente, né, isso você, quando não opta pela forma correta, você está deixando de ganhar. Então, é um valor bem significativo, né, para o faturamento aí de 3,5. E se você fatura mais ainda, a economia pode ser maior ainda, mas tem que ser avaliado, porque, que nem eu já falei, tem que ver a quantidade de funcionários que você tem e o salário que é pago. Então, tem que haver o planejamento tributário, não basta você simplesmente, agora eu vi que optar é bom, não, tem uma série de regrinhas que tem que ser cumpridas, inclusive aqui, lembrando para vocês que quando tem funcionário, tá, principalmente de granja, eles têm que ter ou insalubridade, tem casos que tem até periculosidade. Aqui a gente já botou no custo a segurança e medicina do trabalho que as granjas devem ter para ter a segurança do Ministério do Trabalho, tá? De um acidente, para você proteger e ali na frente você não ter uma cobrança maior de insalubridade, que esse colaborador possa vir cobrar de vocês, porque vocês têm um plano de saúde. Então, essa economia eu já considerei um plano que você possa ter que investir para pagar por ano aí. Então, a economia aqui, ela já está líquida, tá? Só trazendo esse detalhe aqui. Se você quiser saber mais sobre isso, a gente marca uma reunião e fala bem abertamente. Pode passar aí, Vanessa.
Até aqui, você gostou? Você está entendendo uma das vantagens? Isso aqui é uma das vantagens que eu trouxe para vocês. Eu vou entregar muito mais aqui durante essa palestra, mas até aqui, se você tiver alguma dúvida, pode perguntar, senão eu vou tocar ficha aqui na apresentação, tá? Só levantar e perguntar. Outras oportunidades que agora o produtor tem, tá? Você lembra que há um tempo atrás nós sofremos aí, né? Um tempo atrás não, foi dentro desse ano, né? Mas muitos produtores rurais tiveram provavelmente muitas perdas, porque a gente teve o alagamento aqui no Rio Grande do Sul, e provavelmente, sim, a sua produção ela não foi colhida com tanto êxito quanto, né, o produtor estava esperando. E isso provavelmente trouxe para ele um prejuízo, né? Ele teve vários investimentos, não colheu, e isso vai trazer um certo prejuízo. Esses prejuízos, eles podem ser aproveitados. Então, o prejuízo da safra anterior, né? Esse ano, no caso, ela vai valer para o ano que vem. E se você teve prejuízo de anos anteriores, você pode aproveitar no próximo ano seguinte. Então, se a tua granja não deu resultado, ela deu prejuízo, e claro que o ideal é que você tenha isso documentado para que você possa provar que você teve esse prejuízo, para você, né, se cair em alguma malha fiscal, você ter tudo certinho para mostrar, você aproveita 100% disso no próximo ano. Então, é um outro benefício que o produtor rural geralmente não aproveita e escolhe aí de uma forma errada aí quando está fazendo a sua declaração e deixa de estar ganhando esse grande benefício. Nós temos as compensações também, né? Então, você compensa situações no próximo exercício, né? Então, se você teve o prejuízo esse ano você já não paga e deixa essa compensação para o próximo ano. Temos também a deduções, tá, de plano de previdência privada. Então, tem produtores rurais que geralmente eles têm algum desafio ali, né? O que você está fazendo para você ter a tua aposentadoria futura, né? Você está só investindo no INSS? Como que você está fazendo? Você é um segurado especial? É uma conversa mais extensa com relação a isso, mas aqui eu quero te trazer que se você investir num plano de previdência privada, você também tem grandes benefícios na redução do imposto de renda. Pode passar o próximo? Pode abrir todos aí. Nós temos despesas médicas também no final do ano. Quando a gente está fechando o teu imposto de renda, tudo aquilo que você gastou de despesas médicas, planos de saúde, também é dedutível. Esses gastos, eles são pessoais de vocês, né? Então, do teu esposo, dos teus filhos. E quando você guarda esses comprovantes, isso é muito importante você guardar, a gente não deduz direto da produção rural, mas no teu imposto de renda a gente aproveita e deduz do imposto que você pagaria. Porque despesas médicas você pode fazer a dedução total e o plano de saúde também. E uma coisa também que geralmente os produtores não fazem, tá? Os juros que você paga. Você fez um financiamento e você teve juros, você pode fazer a dedução aí do teu imposto de renda da atividade rural. Isso é permitido. Você não pode confundir com empréstimo, né? Você tirou o empréstimo, você comprou um insumo. Então, o empréstimo você não deduz, porque a nota do insumo é que você vai deduzir. Mas os juros que você vai pagar desse empréstimo e as custas que tem ali, dentro do livro da atividade rural, que a gente confecciona, você demonstra ali, pode fazer a dedução e isso te traz um rendimento muito legal. Contratos rurais. Aqui a gente vai falar por alto, tá? Mas se você quiser depois marcar uma reunião mais assertiva com relação a isso, você pode aqui marcar com a equipe, a gente vai ter o prazer em te atender e explicar melhor. Existem algumas formas de contrato, tá? Por que eu vou trazer uma palhinha sobre isso? Muitos produtores rurais, eles não assinam, às vezes, contrato, tem um contrato de arrendamento lá com o dono da terra, e eles geralmente trocam em arroz. E aí não tem esse contrato de arrendamento. E quando você não tem um contrato de arrendamento, você corre o risco que, primeiro, você não tem um documento legal para poder fazer a dedução, e outro erro que é muito, que acontece muito. Geralmente, o produtor rural, ele vai lá e diz assim, pode vir buscar teu arroz. Aí o dono da terra vai lá, carrega o arroz, leva e ninguém registra nada. Neste momento, você está deixando de deduzir da tua atividade rural aquele volume que aquele dono da terra levou em grãos e que daí está deixando o teu imposto de renda nesse momento com um valor mais alto a pagar. Então, a gente traz algumas formas de contratos rurais para que você possa repensar nessa situação e ter um novo alinhamento aí com o pessoal que, se você faz arrendamento de terras ou um contrato de parceria. Então, quais os tipos de contratos que existem, tá? Tem um contrato de parceria
que é onde o dono da terra, ele é um parceiro do produtor rural, e neste momento, ele vai receber a produção dele em arroz. E quando a gente está falando de contrato de parceria, também traz um certo benefício para quem está fazendo esse contrato, que é o dono da terra. O único detalhe que é muito importante aqui é que esse contrato ele tem que ficar definido que esse proprietário ele compartilha dos riscos com vocês, que é o que dá garantia para ele também ter benefícios fiscais. O dono da terra tem grandes benefícios fiscais quando ele tem um contrato de parceria com vocês. Quando ele tem um contrato de parceria com vocês, você vai fazer toda essa dedução aí no teu imposto de renda, e ele vai ter um valor agregado muito significativo também, o dono da terra, só que tem um detalhe que às vezes, né, o dono da terra às vezes não concorda muito. Se você perder toda a tua lavoura, que nem aconteceu agora esse ano, né, com alguns, eu vou querer receber o meu do mesmo jeito. E aí não é considerado um contrato de parceria, tá? Só dando uma palhinha aqui para vocês que há benefício para os dois lados, mas tem que haver esse pequeno detalhe aqui entre as partes para que isso seja validado e a Receita aceite o benefício de ambas as partes com relação à tributação do imposto, tá bom? Pode passar o próximo. Nós temos o contrato de condomínio também. O que é o contrato de condomínio? Isso é bem interessante, tá? Alguns estados não permitem isso, mas o nosso estado do Rio Grande do Sul, ele permite. Então, se você planta, por exemplo, com teu irmão, e aí cada um tem uma inscrição, você pode, de uma forma, claro, fazendo um planejamento tributário, você fazer um contrato de condomínio com esse irmão, ou talvez com a tua esposa, ou talvez com o teu marido, e você ter isso alinhado, e quando você faz um contrato de condomínio, tudo que é despesa e tudo que é receita, eles são divididos. A única coisa que você tem que ter para isso fazer sentido e para valer para a Receita é que você tem que ter esse contrato firmado em cartório entre as partes, e tem que haver dentro das inscrições esse alinhamento, né? É como se uma sociedade fosse, né? Para você entender melhor. Então, é uma sociedade, ali vai se definir os percentuais, que vai ser dividido entre as partes, e tudo que acontecer aqui vai ser dividido, né? Você faturou 4 milhões, um exemplo, né? Essa granja dos dois faturou 4 milhões. Isso vai ser poder dividido, vai ser dividido quando é condomínio, 2 milhões para um, 2 milhões para o outro, e as suas despesas assim também. E aí, isso traz alguns benefícios bem interessantes que dentro do planejamento tributário a gente ajuda vocês para que vocês não paguem tanto imposto de renda, e a gente também vai falar um pouquinho de LCDPR, que é o livro caixa do produtor rural, que também já está aí com valor definido, faz aí um bom tempinho que não aumentou, não vai aumentar para o ano que vem também, e os produtos subiram, né? Então tem muitos produtores rurais que estão passando aí do faturamento dos 4 milhões e 800 mil e está no risco aí da LCDPR. Eu vou esclarecer mais adiante aí para vocês. E tem o contrato de arrendamento, que é o famoso aquele que, de fato, você assina com o dono da terra, você paga ele em dinheiro, então você faz as transferências para ele em Pix, e aí ele tem a tributação dele, e você pode deduzir isso. Só que você tem que ter o recibo, tá? Você tem o Pix enviado e tem o recibinho assinado por ele de preferência, para que você não tenha problemas futuros aí. Mas muito importante é ter o contrato de arrendamento. O contrato de arrendamento faz um desafio maior na tributação para o dono da terra, mas aí, né, ele tem que fazer o planejamento dele tributário, e aqui o nosso foco é com o produtor rural para ajudar vocês a ter uma redução. Então, pegue nota de tudo, pegue recibo de tudo para que você não pague muito imposto de renda. Nós temos também o contrato de comodato, tá? Esse aqui é muito pouquíssimo usado, ele não interfere tanto assim, tá, com relação às despesas de vocês, porque ele não onera, né? Então, é um pai que está cedendo a terra para o filho, então é só ter uma forma documental para que ele tenha inscrição estadual e ele possa usar a terra, e tá tudo certo. Então, como não há valores, né, dispendido entre as partes, né, não há pagamento, é comodato, é como se fosse um empréstimo, então ele não traz grandes benefícios, mas registra aí o uso daquela área que, para a Receita Federal, é importante a inscrição, né, que tem sobre aquela terra, ter o documento legal que está explorando ela. Então, aqui não tem custo, mas também é importante você saber que se você explora uma área dos teus pais, enfim, é importante você ter para alinhar a questão da inscrição estadual. O LCDPR, que eu tinha falado um pouquinho antes, tá? Ele não aumentou, ele continua 4 milhões e 800 mil, e aqui nós não estamos, tá, falando de regime de caixa. O produtor rural, ele tem um grande benefício que ele paga o imposto de renda com base no regime de caixa. O que é isso? O regime de caixa é assim, você pagou, você pode deduzir. Você faturou e você recebeu, você também leva para questões do imposto de renda.
Para o LCDPR, que é o livro caixa digital do produtor rural, quando você fatura bruto, daí não importa se você recebeu ou não, você tem que fazer a entrega desse livro digital para a Receita Federal. Aqui, tá? Se você não faz, você tem grandes penalidades, tá? A Receita vem cobrando grandemente os produtores, lembrando que quem tem as notas fiscais digitais eletrônicas, né? Geralmente nesse faturamento nem tem como ter outra opção, já são digitais, a Receita já sabe quanto que você fez. Então, não adianta você dizer, não, eu fiz 4.800, mas eu não vou declarar que eu fiz 4.800. Não adianta. Todas as notas emitidas, que daí é para o regime de competência para essa avaliação, você já tem que fazer a entrega. E essa entrega, ela tem que fazer junto com o imposto de renda. É um arquivo digital, é como se fosse uma contabilidade para você entender, tá? Que tudo que você faturou, tudo que você pagou, tudo vai nesse arquivo, combinando com o extrato do banco, tá? Então, você pagou no banco, você indica que é banco, você pagou no caixa, você indica que é caixa, e é um arquivo mesmo criptografado que a gente tem que enviar para a Receita Federal, e lá eles conseguem fazer a leitura disso de uma forma automatizada, tá? Então, se você está com esse faturamento esse ano e você não se organizou, cuidado que você pode cair em malha fiscal. Tem que fazer o quanto antes para que você possa fazer a entrega desse livro dentro do tempo hábil. Não deixe para a última hora, tá? É bastante trabalho, isso tem que ser feito mês a mês, porque é muito trabalho para fazer de última hora, pode ser que não consiga fazer o ano que vem. As explorações também, tá? Ela podem ser na pessoa física ou jurídica. Jurídica, a gente não vai entrar em grandes detalhes aqui para não estender. Tem alguns benefícios? Tem, mas tem que fazer o planejamento dentro do que, né, você explora para ver se para você faz sentido ou não. Hoje, grande parte dos produtores é pessoa física, porque realmente tem uns benefícios bem significativos em duas esferas. Aqueles que eu mostrei para vocês, né, questão de fundo rural, folha, e depois lá no imposto de renda da pessoa física. Então, a pessoa física ela tem uns benefícios bem interessantes, enquanto que a jurídica, se ela for trimestral, tem algumas coisas que você não pode estar aproveitando no final do ano se ocorrer com você. Mas aí é para outros momentos para poder explicar com maior detalhes para vocês. Aqui eu trago só uma palhinha da reforma tributária, tá? Também não vou entrar em grandes detalhes, porque tem muita água para rolar debaixo dessa ponte, mas assim, ó, só para você ter ideia que isso pode nos impactar. Acredito, né, que o Congresso vai fazer de tudo aí para que surjam aí novas bases de propostas para que nós não sejamos impactados. Mas, a princípio, o que está definido hoje, né, até hoje, depois eu vou mostrar para vocês uma manchete que saiu no diário sobre essa questão da reforma tributária para o setor do agro. Num primeiro momento está nos impactando, tá? Mas acreditamos como todo 2025 ainda vai ser tratado sobre isso, muita coisa vai mudar. O que hoje nós temos, tá? Por exemplo, herbicidas, nós temos uma isenção, tá? Que até dezembro de 2025 é isento. Então, se é isento, quando vai para você, não vai com essa incidência, logo você paga menos. Você nem percebe isso, porque você compra, né, conforme eles te vendem, você nem está ligado com isso. Pode passar a próxima ali, que daí eles vão entender, pode passar a próxima. Em dezembro agora de 2024, que é essa que eu falei para vocês, tá? A PL, tá? É um projeto de lei complementar, tá? Que é a 68/2024, diz assim, tá? Regulamentou os aspectos da reforma tributária. E esse texto, ele está incluindo que vai ser reduzido os produtos com uma alíquota de 60%. Lembrando que a reforma tributária tá se estimando que a alíquota vai ser 28 alguma coisa, 28%. Então, quando eles falam isso, eles estão dizendo que é desses 28 que vai ser reduzido. Então, para nós, e na próxima tela eu vou mostrar para vocês agora, que isso não traz hoje um grande benefício, tá? Mas isso pode mudar. É só uma palhinha aqui para vocês não ficarem totalmente sem saber sobre a reforma tributária. O adubo, por exemplo, tá? O adubo hoje, a gente tem uma alíquota, tá, efetiva de aproximadamente 3%. Eu não vou entrar em detalhes aqui de redução de base, porque a gente tem que falar diretamente para o produtor para ele entender com números. Hoje vocês pagam 3%, tá? Então, quando chega o produto para vocês, ele chega com essa incidência, 3%. Então, quando o cara está te vendendo, está com essa incidência de 3%. Essa proposta que está definida pela reforma tributária, num primeiro momento, eles dizem que vão reduzir a 60%, só que se a alíquota for 28,67%, que é a proposta última que saiu, a nossa alíquota desse produto, a exemplo, ela vai chegar a 11,47%. Então, se hoje você paga aí, ali eu dei um exemplo de uma nota, né? A nota saiu 51 mil desse produto de adubo. Se tivesse uma incidência de 11,47, com certeza isso aqui ia quase 70 mil reais.
Mas aqui eu só não quero deixar vocês totalmente assim, sem saber sobre o que está acontecendo da reforma, tá? Mas muita coisa pode mudar. Tem muita pressão do agro em cima, né? Tem um pessoal forte aí de todos os setores, sindicato, FETAG e tudo mais, que estão fazendo estudos assertivos para que essa realidade mude, porque realmente é inviável, tá? Para o setor, e aí vai ser repassado para o consumidor, e assim vai. Pode passar próximo? Pode passar? O que geralmente você faz aí, né, dentro do teu cotidiano, né? Além de trabalhar muito, que a gente sabe, né, que vocês são muito trabalhadores, geralmente vocês não fazem o principal da questão burocrática, tá? Que é onde a gente quer ajudar vocês. Então, assim, ó, vocês não fazem um orçamentário, vocês não têm controle de gastos, geralmente, não há um controle de receita, até receita tem, porque vocês acompanham a nota ali, tá tudo bem, mas o controle de gasto futuro, que isso aqui é uma estratégia que a gente trabalha com vocês, principalmente para final de ano, o aumento da receita versus a tributação, então você acompanhar mês a mês, como é que, se hoje fosse 31 de dezembro, quanto eu pagaria de imposto de renda? Para dar tempo da gente ter estratégia, não deixar virar o ano para você pensar, porque depois do ano passou, como hoje a maioria está tudo digital, você não consegue mais resgatar notas nenhuma. Então, é um desafio. Então, quando a gente traz esse aumento da receita versus tributação, a gente quer trazer essa estratégia para você pensar dentro do ano, já para o ano que vem, para você, dentro do tempo que é hábil ainda, para você não pagar muito imposto de renda. E o impacto aí no teu imposto de renda, né? Hoje mesmo a gente estava atendendo um produtor rural e ele viu que se hoje fosse 31 de dezembro, ele já teria um custo aí de quase 27 mil de imposto de renda a pagar. E a gente já está trabalhando estratégias com ele viu grandes oportunidades para até dezembro a gente reduzir isso menos da metade. Mas é porque a gente tem dados e fatos em tempo real, e aí você pode estar me perguntando, mas então, Marlete, como é que eu tenho dados e fatos em tempo real? Né? Porque a gente sabe, né, que vocês têm todos aqueles desafios lá de não guardar, de perder. Geralmente, quando é marido e esposa, o marido compra, não fala para a esposa para anotar, e aí perdeu aquela nota, não sabe mais, esqueceu, e aí quando vai fechar as contas não fecham, né? Tem muito mais resultado do que despesa, vai dizer, né? Geralmente é assim. E aí você só diz, mas eu não estou com esse dinheiro, não sobrou. Ah, mas e cadê o documento? E aí é onde entra o desafio. Então, o que eu quero trazer para vocês, né? Para ajudar nessa parte burocrática e nessa parte estratégica tributária para vocês. Primeiro, a questão de ajudar no planejamento para fazer a melhor escolha do planejamento tributário, qual tributação é melhor para você dentro da tua realidade, dentro do que você tem do setor do agro, né, do teu produto, e trazer uma forma suave e leve para que você possa acompanhar tudo que acontece em tempo real aí dentro do teu estabelecimento, mesmo você tendo todo o desafio que você já tem na granja. Nós temos um sistema, tá? Que ele é automatizado com a Receita Estadual. O que é isso, tá? Esse sistema, tudo que você comprar de nota, ele puxa aqui para dentro. Ah, Brad, mas quer dizer que se eu for lá e comprar, sei lá, adubo, né? Vou lá e compro adubo e eu não te mostro a nota ou perdi a nota, vai vir para cá? Vai. Se for DANF, ela vem. O que o sistema só não puxa? Ele não é só tão inteligente de ter bola de cristal, que se você faz, né, um recibinho à mão e pagou lá o seu Joãozinho, que fez um conserto para você, isso não vem automático, porque é um recibo de papel. Mas o que for digital, ele vem para cá. Outro desafio que esse ano provavelmente a gente vai conseguir é as notas fiscais de serviço também. Por enquanto, tem municípios que não estão, né, com essa porta, digamos, aberta para trazer para cá, mas aí depende do município, então essa a gente também tem que lançar. Mas esse sistema, ele puxa isso para você. Então, tudo que for digital vai puxar para cá. Então, você fez uma venda dentro desse sistema, e aí você tem, inclusive, ele no teu celular para fazer a venda, ele já traz para cá em tempo real. Você comprou hoje, já traz para cá em tempo real. E o mais legal, você vai ter por categoria as suas despesas. Comprou imobilizado, traz para cá, pela conta do imobilizado, você comprou animais, você comprou herbicida, você comprou bens e máquinas e equipamentos, comprou adubo, óleo diesel, ele vai trazer por categoria. E a gente vai estudar isso, né, durante um planejamento, para também trazer uma estratégia ali futura para você. Nesse exemplo que eu trouxe para você aqui, que está na tela, é um dashboard. O que é isso? Ele te apresenta em tempo real como que você enxerga os teus números.
Pô, então, aqui um exemplo, né? Faturou 3 milhões, gastou 2 milhões e 806 e já está me mostrando quanto que eu teria que pagar de imposto de renda e já está te trazendo uma estratégia do que você fazer para que você possa reduzir isso dentro do tempo correto, para que você não perca esse time do quando vira o ano, que daí já passou a vez e você já às vezes não tem mais o que fazer. Aqui, esse exemplo está sinalizando que teria já uma previsão de 43 mil de gasto de R, não sei se você enxerga bem ali embaixo, e aí está dizendo que se a gente tiver uma estratégia legal aqui, que a gente consiga aumentar as nossas despesas, e a gente faz a estratégia com vocês de maquinário, depreciação acelerada, que você possa daqui a pouco chegar no número ou bem próximo, ou muito próximo, com segurança, para que você possa pagar menos imposto de renda. Pode passar o próximo. A emissão de notas fiscais, então, você vai ter dentro de um app do teu celular, né? Você faz pelo computador, não é baixado o sistema, tá? O sistema é um link, então, qualquer computador que você tiver a senha, você vai lá e você vai acessar e vai ver os teus dados e vai fazer a tua nota, ou do teu celular você vai fazer a nota fiscal de venda, ou de transferência, o que você precisar fazer de nota, você vai ter do teu celular. E ele já traz para cá, então é de forma automatizada, você não precisa ficar digitando tudo novamente. Outra coisa bem importante também é os terceiros emitindo as notas fiscais, né? Então, se por acaso, tá? Eu tenho uma cooperativa lá que por A ou por B, ela emite as notas para mim. A gente consegue dar um link que ela não vê todo o teu operacional, depois eu vou te mostrar com mais detalhe a questão do financeiro que você vai ter também aqui na tua mão, contas a pagar, que é bem interessante para você projetar o teu futuro. E aí você pode dar um link exclusivo para essa cooperativa fazer as tuas notas, né? Se assim você tem essa regra aí com você, tá? Senão, e aí ele não vê todos os teus dados, ele só vai conseguir fazer nota fiscal. Aqui, tá, nós temos um estilo de financeiro para mostrar para você. Então, conforme vai chegando as notas, já vai montando o teu financeiro. Você comprou adubos e você vai pagar em 4 vezes. Você vai ter todas as 4 vezes aqui para frente. Vou pagar até, sei lá, até março do ano que vem. Todas as parcelas vão ficar aqui para você ter essa noção. Poxa, abril do ano que vem eu tenho 200 mil para pagar, eu tenho 300, eu tenho que projetar isso. Então, vai ficando de uma forma automatizada para você enxergar. E aqui, quando você paga, ele fica ali o botãozinho mais vermelhinho, né? Que você pagou, que é onde vai dando o sentido para a questão do tributário para o imposto de renda também. Então, você tem 2 em 1 aqui. Você tem a parte tributária e você também tem a parte financeira de toda a tua granja. Nessa outra tela, a gente tem um plano de contas, tá? Que eu vou chamar para vocês de uma forma mais carinhosa, sendo o resultado da tua granja. Então, aqui você vai ver no detalhe, em tempo real, quanto que entre o que você vendeu e o que você já pagou, quanto que ela está tendo de resultado. E aí, aqui a gente pode estar falando, né, para pessoas que têm mais de uma granja. Poxa, eu tenho uma granja aqui em Viamão, tem outra granja lá em Gravataí. Você pode ter esse resultado por granja. Isso é bem importante, porque você daí consegue saber a rentabilidade de cada uma. Tá? E se você tiver, que nem eu expliquei lá dos contratos agrários, se você tiver aí condomínio, né, com esse outro irmão ou esposa, você vai ver também no detalhe individual de cada um, porque quando é condomínio, o imposto de renda tem que fazer de forma individual, e aí você consegue também ver aí a rentabilidade de cada um. Um detalhe importante, tá? A legislação do Estado, tá, nossa, aqui do Rio Grande do Sul, ela está definindo que todas as notas fiscais de produtores, elas têm prazo contado para serem digitais, tá? Então, a partir de 2 de janeiro de 2025, já tem aí, tá, o regulamento do imposto de renda, tá, no livro 2, artigo 26A, que todos os produtores rurais vão ter que fazer emissão de nota fiscal digital. E aí você pode estar perguntando, tá? Mas até as contranotas e até as notas de transferência, sim, todas. Eles não vão permitir mais fazer impressão de talão, aquele verdinho que vocês conhecem, que é o modelo A, tá? Tem um detalhe, pode passar a próxima tela. Tem um detalhe aí que o CONFAZ, tá? Gente, isso saiu hoje, tá? Agora tá quentinho no Diário Oficial, saiu hoje, em 12 de dezembro de 2024, que o CONFAZ, ele faz um alinhamento com o Estado, tá? E aí ele vai meio que com a realidade de cada lugar. Então, por exemplo, Viamão já está tendo uma realidade um pouco diferente. Oi, Valete. Pode perguntar, Júlia.
Ali eu vi que tu postou ali, tá? Mas e se eu quiser fazer um depósito? Aí ela vai ser lançada nesse sistema? Sim, tudo vai Tá, sair por aqui. tá. Mesmo eu fazendo um depósito, vamos dizer, eu vou colher arroz em janeiro, vou botar tudo em depósito. Mas aí eu não quero vender em 2025. Eu quero vender em 2026 em janeiro. E como é que fica? Aí ele vai sair como depósito. Então, você não está fazendo venda de arroz, vai sair só como depósito. Depósito. Mas aí ele entra no sistema. Entra no sistema, mas ele não vai computar para imposto de renda, porque você não vai estar fazendo venda, e a princípio também não vai computar para a questão do LCDPR, porque por enquanto você só está fazendo um depósito. Tá, porque às vezes aqui eu tô vendo que a gente vai ter que, o talão, eles estão querendo tirar o talão do produtor rural, né? Sim. Tu já recebeu gente... o comunicado, então, Josi? Não, por enquanto não, mas eu já tinha ouvido falar dos produtores rurais disso, né? E aí a gente vem jogando, que se eu vou conseguindo pegar o ano, a gente vai usando. Mas se a gente não conseguir mais usar, vai ser esse sistema agronota, né? O que a gente está usando. Mas aí, então aí eu tenho que explicar para os caras lá, quando mandar os caminhões para fazer depósito, fazer como depósito lá, né? Isso, daí é depósito, tá? Você está fazendo o depósito, está depositando lá na cooperativa e está tudo certo, e depois que vai acontecer os alinhamentos futuros ali. Tá. Então tá, obrigada. Todo o sistema, tá? A gente parametriza para que ele não tenha essas lacunas, que não aconteçam essas coisas de forma errada, né? Então, a gente parametriza o sistema para que ele ocorra da forma que ele tem que ocorrer, que nem, né, a Josi falou aqui, eu preciso que seja depósito. Então, a gente parametriza para que ele não tenha incidência, para que ele não saia com nenhuma interferência, né, na questão do planejamento tributário do imposto de renda, tá bom? Os produtores rurais, conforme eu estava falando para vocês, o Confaz lançou isso hoje, tá? A prefeitura, ela está avisando de forma verbal, tá? Porque hoje que saiu, então, provavelmente a prefeitura vai começar a atualizar aí vocês por agora, virada do ano, início do ano. Então, assim, ó, o Confaz está alinhando com cada localidade, porque a realidade nossa, Viamão, não é a mesma, daqui a pouco, da realidade lá de outro município, tá? Que seja mais precário, que tenha mais dificuldade na internet. Então, isso vai ser alinhado por localidade. Mas o Confaz já está, digamos, deixando de uma forma mais suave, assim, ó. Produtores com faturamento até 360 mil anuais, vai ser 5 de janeiro de 2026. A regra geral continua aquela do Estado, tá, gente? Então, é o município que agora vai fazer o alinhamento para que isso aqui comece a valer para cada localidade. E produtores rurais com faturamento superior a 360 mil reais, não tem vez, tá? É 3 de janeiro de 2025. Então, cada município vai sinalizar para vocês, produtores, qual que ele alinhou com o Confaz. Tem município que daqui a pouco vai querer, não, já vou seguir junto com o Estado, e aí as pessoas não têm o que fazer, tá? Vão ter que seguir junto com o Estado. Até porque o Estado, ele liberou para os produtores rurais, tá? A nota fiscal fácil. Alguns de vocês já devem ter ouvido falar. É um programinha, assim, bem simplesinho, tá? Para você fazer nota fiscal, mas ele é bem... com alguns desafios, tá? Então, existe um programinha da Receita ali que liberou, já para tentar ajudar vocês a cumprir essas coisas, né? Porque quem tem faturamento acima de 360 já tem uma evolução um pouquinho melhor, mas quem tem menos, tem um desafio aí realmente, né, de estar operando, até por conta da tecnologia. Então, a Receita do Estado, ele liberou esse programinha para estar fazendo nota, mas ele tem bastante desafio, e para quem é bem pequenininho, tá tudo certo, mas quem é um pouquinho mais forte, a gente não aconselha muito, mas enfim, cada um tem que usar para, né, experimentar. Que é isso aí, tá? A nota fiscal fácil, se alguém precisar aí do link, a gente até disponibiliza. Pode passar adiante? Ó, ações da Receita Federal, tá? É o Declara Grão Arrendatários, que é em cima daquelas modelos de declaração que eu dei para vocês, tá? Daqueles modelos de contrato. Então, assim, ó, o dono da terra, tá? Às vezes ele não declara, ele recebe de vocês, não tem contrato, não tem nada, carrega o arroz, leva para lá e não declarou isso. E aí ele vai estar sofrendo em seguidinha aí um problema com declarar grãos, tá? Arrendatários, é bem o nome esse dessa investigação que a Receita está fazendo, por conta de não fechar muito as contas, tá? Porque quando o produtor rural, o dono da terra, aliás, ele recebe, mas não tem um contrato que firme ele para ter alguns benefícios, a tributação dele vai a 27,5%, tá? Então, é bem desafiador para o dono da terra. Mas, enfim,
é um detalhe que tem que ser verificado caso a caso, com planejamento tributário, em cima da realidade daquele dono da terra que está cedendo para vocês. Só volta ali mais um pouquinho. O Declara Grãos, tá? Aí sim é com base no produtor rural, tá? O que aconteceu já desde 2021 para cá, tá? O Declara Grãos tem visto bastante inconsistência entre pessoas que tinham exatamente isso, tá? 2 milhões de notas emitidas, 3 milhões de notas emitidas e nem faziam imposto de renda. E aí, tipo assim, isso foi bandeja, tá? Isso aí todos receberam cartinhas e tiveram que regularizar o período para trás. Porque, como é digital, não tinha como esconder, mas as pessoas não estavam entendendo que, porque eu faturo 2 milhões, não quer dizer que eu vou pagar sobre 2 milhões. Vocês são produtores rurais, vocês têm muito benefício. Um deles, vários aqui eu mostrei aqui para trás. Só tem que fazer o imposto de renda em muitos casos. Não quer dizer que você vai pagar. Então, é deixar o produtor rural tranquilo, que muitas vezes é só cumprir com a obrigação acessória, porque você consegue comprovar que você ou teve prejuízo, ou teve gastos, ou aplicou a forma correta da tributação, tá bom? E esse Declara Grãos também, ele tá com base nas movimentações de PIX, tá? Então, por exemplo, eu fiz a declaração, as notas que eu emiti tá tudo certinha, né? Emiti 4 milhões de nota e tá lá declarado 4 milhões, só que no teu banco está passando 10 milhões, né? Vamos pensar que é PIX que você movimentou, outra coisa. Isso também está sob análise da Receita Federal. Então, muito cuidado com relação à movimentação do banco. O ideal é que ela esteja equilibrada com o que você faz na atividade rural. E você procurar não misturar, né? Às vezes tem produtor que tem empresas, né, em conjunto e acaba dando uma misturada. Não misture pessoa jurídica com a parte do produtor rural, pessoa física, porque vai dar problema. E aí você consegue, aí você tem dois problemas, né? Porque se pega um, pega os dois para estar fazendo verificações. Então, muito cuidado com relação a isso. Bom, a gente já falou bastante coisa, você deve estar me perguntando, Margarete, quanto que é esse negócio aí que você está dizendo que você tem essa tecnologia, você tem um sistema. Quem é cliente nosso, tá? Já teve benefícios bem interessantes, com valores até mais atrativos, porque entraram junto com a gente nesse projeto, e agora a gente traz aí para vocês uma oportunidade de estar fechando com a gente, marcando uma reunião para entender melhor a tua situação, entre hoje e semana que vem, para você ter os benefícios que a gente vai mostrar aqui para você, tá? Isso é menos que uma pizza, eu só posso dizer para vocês, então, é muito importante que você não perca essa oportunidade, porque a nossa ideia é que a gente possa, sim, ajudar produtores rurais. A gente, claro, é uma empresa, a gente está aqui também para ajudar, para ter a nossa parte também, que nos sustenta, mas o fundamental é ajudar vocês. Então, pode passar ali. Nós temos aí o sistema, tá? Todo aquele que a gente apresentou para vocês, ele apresenta com essa tecnologia de captação de notas, emissão de notas, e aí ele tem o sistema, né, que captura notas, tem a parte do financeiro, ele tem demonstrativo de resultado, tem também a questão ali de planejamento futuro, orçamentário, só que assim, cada realidade, ela tem que ser planejada de forma individual, tá? Porque quem é um de soja não tem a mesma realidade do que é um de arroz, quem é um de arroz não tem a mesma realidade que é o de boi. O sistema funciona para todos os setores do agro, tá? Só que ele trabalha conforme faturamento, porque daí muda a realidade, que nem eu falei para vocês, tá? Então, por exemplo, o faturamento que for até 4.799.000, a mensalidade 149, né? Não tendo folha de pagamento, né? Que daí é outro detalhe, e aí você tem que alinhar junto o planejamento para você entender se para você faz todo sentido. Aqui é para você usar o sistema. Nós temos também outros planos ao qual nós apoiamos vocês, e nós que fizemos isso. E aí tem que fazer reuniãozinha com nós para a gente te mostrar certinho, você ver a diferença que é disso. Aqui é para você usar o sistema, você que vai operar o sistema. Você vai fazer a tua nota, você vai ver as coisas acontecendo, chegando ali, as notas que você comprou, chegando ali no sistema, e a gente te apoia com relação, né? Estou com dúvida aqui numa nota que eu estou emitindo. Aí a gente te apoia na questão de algum desafio que você tenha na emissão de nota, que nem a Josi falou agora. Aí eu preciso da nota que vai lá para o depósito. A gente te apoia para conseguir parametrizar o sistema e te deixar funcionando isso, tá? E aí, a implantação é R$ 89,90 para quem fatura até 4.799.000, porque a gente parametriza todo o sistema para você. A implantação é uma única vez e não tem outro custo. O faturamento acima de 4.800.000, ele pega a LCDPR. E aí já tem outra característica. Então, o faturamento é um pouquinho maior, né? O valor mensal.
é R$ 249,90. E aí a implantação também, ela tem um desafio maior, é R$ 249,90. Única vez, R$ 249,90, e depois você segue pagando só a mensalidade para usar o sistema quando você quiser. Lembrando que você pode usar e você pode também dar para o teu filho ou esposo, né, se ele for mais tecnológico, para ele também usar no tempo que ele puder, para ele ver, né, eu quero emitir nota e meu esposo também quer, ok, pode ter para os dois, né, então isso é possível, o sistema é bem interativo assim, então ele é muito fácil de usar, gente, maravilhoso para a organização, não tem, você não perde mais nota, então você não perde despesa, só vai perder mesmo os recibos se você não guardar e não lançar em tempo real. E mesmo assim, o nosso escritório, ele também tem um projeto aqui, que é o aplicativo do cliente, que a gente mostra como você armazena aí os seus recibinhos para você não perder, tá? Que é aqueles manuais, né, que se você botar numa caixinha e perder ou alguém botar fora, você não encontra mais. Então, a gente tem um sisteminha bem legal aqui para mostrar para vocês que você tira uma foto e ele fica armazenado ali para você. Se você, fechar uma reunião com a gente, se você conseguir aí fazer um alinhamento conosco, você não vai pagar esse valor de implantação, tá? A gente está dando um benefício aqui para quem está hoje cedendo o seu pouquinho de tempo para escutar, aprender um pouco mais da tributação do agro. Então, hoje, para quem fechar até semana com a gente, uma reunião sem compromisso aí para você entender um pouquinho mais, a gente vai fazer a implantação, você fechou com a gente, R$ 59,90, com faturamento até de 4.799 e acima de 4,8, R$ 89,90. Então, um baita de um desconto aí para você, se você fizer esse alinhamento com a gente até semana que vem. Tem uma reunião, você pode fazer uma reunião sem compromisso, tá? Deixamos aqui nossos canais aqui para você também poder fazer algumas perguntas do que você não entendeu. E aí, a gente fica aqui agora à disposição se você tiver alguma dúvida, se você quer perguntar alguma coisa, se você tem algo que você tenha dúvida do que foi apresentado, ou de algo até que você queira perguntar do teu cotidiano, eu estou aqui disponível para poder te responder. Alguém tem alguma dúvida? Já vou agradecendo a participação, tá, de vocês. Muito obrigado pelo tempo aí que vocês ficaram aqui com a gente. Eu sei que foi rapidinho, ao mesmo tempo, né? Pode ter sido um pouquinho extenso para alguns, né? Durou em torno de 1 horinha, não queria me estender muito, mas o assunto é muito importante e muitos produtores não prestam atenção em grandes detalhes e grandes benefícios que vocês acabam perdendo por pequenos detalhes. Então, aqui eu me coloco à disposição, se alguém tiver alguma dúvida. Senão, a gente pode falar. Josi, quer falar? Alguém tem alguma dúvida? A gente fica à disposição de vocês, tá? Se você também tiver, né, um pouquinho envergonhado, a gente sabe como é que é o pessoal do agro, bem tranquilo, tá? Você pode ligar para cá e você pode estar pedindo aí mais informações, agendando um horário comigo e a gente vai ter o prazer aí de poder estar te ajudando dentro da tua realidade. Se não tem mais dúvidas, né? Se ninguém tem nenhuma dúvida, então a gente vai... o canal é o mesmo, que você já recebeu esse link, é só aí participar com a gente aí, nos chamando, que a gente vai ter o prazer em te atender, tá bom? Um abraço a todos e uma boa noite.